Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então continuamos nesse propósito do Projeto Salmos, e onde hoje vamos aqui meditar, refletir o Salmo 55, em algumas versões bíblicas 54 e 55, Salmo de autoria do grande rei Davi. Esse salmo que, mais uma vez, nós veremos o nosso rei Davi suplicando em oração ao Senhor: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas a minha súplica. Presta atenção e escuta-me. Estou ansioso na minha tristeza e perturbado pela gritaria do inimigo e pela tribulação do ímpio, pois fazem cair sobre mim a iniquidade e com furor me maltratam. Meu coração se contorce dentro de mim, um pavor mortal sobre mim se abateu. Então, a angústia de Davi é tão grande ao ponto dele dizer que meu coração se contorce dentro de mim, um pavor mortal se abateu. Então, grande é a tribulação que Davi está passando naquele momento. Atacado pelos inimigos, afrontado, ameaçado, com sério risco de vida, ao ponto dele dizer que, se pudesse, fugiria daquele lugar. Ele disse que eu disse: quem me daria asa como de pomba para voar e encontrar um abrigo? Sim, fugiria para longe e permaneceria no deserto. Então, Davi chegou ao ponto que disse: só via a possibilidade da fuga. Tal era o risco de vida que ele estava a sofrer. Mas, no entanto, esse salmo ele vai chamar a atenção por Davi para um detalhe: que entre esses inimigos que o estão a afrontá-lo, a persegui-lo, a ameaçá-lo, querendo mesmo tirar a sua vida, estão amigos próximos. Ele diz aqui: se fosse um inimigo que me insultasse, eu suportaria. E se alguém que me odeia quisesse prevalecer contra mim, eu poderia esconder-me dele. Tu, porém, meu companheiro, meu parente e meu íntimo, nós que juntos tivemos agradável convivência e na casa de Deus andávamos concordes. Davi aqui vai fazer um destaque lastimoso para amigos, companheiros, pessoas íntimas, parentes íntimos, que andavam juntos na casa de Deus e agora se voltaram contra Davi. Então, é o terrível dor da traição. É aquilo que assola a cada um de nós e não tem como sermos imunes, porque o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu íntima dor por ver um dos seus amigos ali que comia com ele na mesma mesa, um escolhido, optar por traí-lo. Davi também aqui se vê na mesma maneira, numa dor tão grande que ele diz: meu coração se torce dentro de mim. A dor da traição, de se ver traído por alguém que você coloca em estima, coloca em tão elevado lugar, numa prateleira elevada das tuas considerações, que foi por você dignificada em saber de coisas íntimas, de ter sido confidente, e agora se vê se voltando contra você. Então Davi ora ao Senhor nessa súplica mesmo, quase que de desespero,
pedindo a Deus: Senhor, responde-me. Responde-me ante esta situação. Inimigos que antes eram amigos, parceiros, estavam ao meu lado, caminhávamos juntos, seguimos na mesma direção, agora voltam-se contra mim, tramam contra mim, querem o meu fim. Irmão e irmã, não é fácil para quem vive a dor da traição. Não é fácil para você ver alguém que você colocou tanto sentimento, tanta estima, tanta relevância, se voltar contra você. Simplesmente apagar, passar uma borracha num tempo de amizade, de intimidade, de confluência, de objetivos, de propósitos, e aquilo se desmoronar. Então, Davi aqui ele pede, como era próprio, já falamos em outras reflexões, naquele tempo por causa da lei, Davi pedia que Deus viesse com justiça sobre esses. Hoje nós sabemos que estamos no tempo da misericórdia, e aos traidores temos que agir como Jesus, que perdoou Judas com certeza, apesar de que Judas preferiu não se arrepender e pedir perdão, como fez São Pedro. Mas Deus misericordioso, Jesus misericordioso, nos chama ao perdão. A traição é dura, a traição maltrata muito, com certeza. Mas como cristãos, nós devemos e somos chamados ao perdão. Por isso mesmo, Davi ele vai recomendar ao final aqui que em meio a essas situações, o que devemos fazer, o que se pode fazer? Lança sobre Deus o teu cuidado e Ele te sustentará. Não permitirá que o justo vacile para sempre. Então, é lançar sobre Deus os nossos cuidados, as nossas dores, essa terrível dor da traição, que é uma dor terrível com certeza. E buscar em Deus esse sustento, essa força interior que nos ajude a vencer a nós mesmos na nossa vaidade e orgulho ferido, amor próprio ferido e machucado, para suplantando a nós mesmos, poder em algum momento olhar para aquela vida que optou por trair, por se afastar e até mesmo prejudicar, e no perdão fazer sua alma livre e também dar àquela alma a oportunidade de lá na frente se arrepender e não ter essa dívida a pagar para com Deus. Porque somos chamados a, desligando aqui na terra, ou seja, perdoando, seja desligado no céu. Porque se não desligamos, não perdoamos aqui na terra, Deus não pode desligar lá no céu sem a nossa autorização. Que o Espírito Santo seja essa força para nos ajudar, para te ajudar, se essa triste situação da traição bateu a tua porta em algum momento, ou se vier a bater. Davi diz: lança sobre Deus o teu cuidado, a tua dor, o teu sofrimento. Peçamos força a Deus e que Ele seja o nosso sustento e socorro. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.